programa TV Câmara Entrevista está de volta. Você sabe o que significa viver em rede? Pois para responder essa questão, surgiu até mesmo uma ramificação científica. A ciência das redes, que interferem diretamente na minha e na sua vida. Para conversar conosco sobre este assunto, nós convidamos o jornalista, diretor da Tech Tríade Brasil, o jornalista Fabiano Porto. Estamos falando sobre esse tema, falamos um pouquinho já desse jogo, né, o Pokémon GO, aliás, que é a grande novidade, e falando um pouquinho sobre essa questão da vida em rede. Fabiano, eu começo esse bloco perguntando para você o seguinte, um termo que está sendo muito utilizado também, mas muitos não têm a compreensão do que ele significa. O que é a realidade aumentada? A realidade aumentada, ela é justamente o que o nome diz, né? É você pegar a sua realidade física e aumentar ela, ou seja, acrescentar um novo elemento. Como? Por meio da tecnologia. Então a pessoa vê por meio de alguma tela o que não existe na vida real. Então ela precisa de um suporte de algum tipo de dispositivo para acessar aquela realidade. Então a pessoa, ela enxerga a tela do celular, do tablet, alguma coisa, ela vê uma coisa, então ela vê e fala, nossa, tem alguma coisa ali, mas eu não vejo com meus olhos, eu preciso usar isso para enxergar. Então a realidade aumentada é isso, é quando você tem uma projeção utilizando a realidade ao nosso redor mesmo, a realidade física. Ou seja, para muitos esse termo talvez seja algo novo, realidade aumentada. Qual é a relação que existe realidade aumentada e um outro termo que já está até mais conhecido da gente, que é a realidade virtual? Qual a relação que existe entre elas? Existe alguma relação? De certa forma existe, mas o conceito dela, a aplicação é diferente. Na realidade aumentada, o elemento físico, o ambiente que você se encontra é importante. Na realidade virtual, você esquece o elemento físico. Então, tanto você vê o lançamento aí de uma empresa de tecnologia que lançou um óculos, né, que você coloca e você é transportado para uma realidade virtual. Então, essa é a diferença. A realidade virtual você é transportado para algo novo, que não necessariamente tem a ver com isso. Então, eles fazem, por exemplo, visite, por exemplo, a Torre Eiffel com a realidade aumentada. Então, você coloca, eu estou aqui, eu coloco e eu estou na Torre Eiffel. Realidade virtual, desculpa. Mas a realidade aumentada é você utilizar o que está ao seu redor para ver um elemento. Então, essa é a diferença. Uma te transporta para outro lugar e a outra usa o seu lugar para você enxergar novas coisas. Com isso, eu gostaria de voltar a uma pergunta que eu fiz a você no bloco anterior, com relação, se você enxerga algum tipo de perigo, por exemplo, para quem participa da realidade virtual, por exemplo, que tira você praticamente do mundo real aqui e coloca você numa outra realidade. Né? Existe algum perigo da pessoa querer ou ter a necessidade de viver somente neste mundo real, mas fora da realidade que ele está, por exemplo? Sim, inclusive até fazendo um adendo, se o Pokémon GO fosse com realidade virtual, aí os problemas seriam muito maiores, porque a pessoa não estaria integrada com realidade física, né? Ela estaria em um outro ambiente, né? Mas essa parte da realidade virtual te transportar para um outro elemento, né? Um outro momento, faz com que a pessoa ela se desprenda da realidade física. Vocês lembram daquele jogo que teve o Second Life? Sim. Que teve a mesma coisa, lembra? O circo bombou, tal, todo mundo foi, caiu, mas no caso dela tem uma queda tão grande que a crescente não sustentou. Se tornou um negócio insustentável. O Second Life foi isso, a pessoa, apesar de não ser uma realidade virtual que a pessoa se transportasse, ela fazia tudo que ela fazia na vida real dentro do local. Então a pessoa ela se desprende da realidade física. Então há sim um elemento mais forte na realidade virtual de desprendimento da realidade física do que na realidade aumentada. Agora, Fabiano, dentro desse tema, eu gostaria que você colocasse para a gente aqui, muita gente tem ainda em dúvida do que seria uma rede social, do que seria... tem gente que... esse termo, rede social, todo mundo, tudo está na rede, mas, de fato, o que é uma rede social? Então, a rede social, ela existe desde os tempos das cavernas, né? Porque a rede social nada mais é do que uma rede de pessoas. Então, a nossa família é uma rede social, nossos amigos, faculdade, trabalho é uma rede social. O que é novo são as mídias sociais, que são elementos tecnológicos que possibilitam a união de pessoas. Então, e a interrelacionamento entre elas, né? Então, a mídia social nada mais é do que um relacionamento de muitos para muitos. Então, não é algo que, é meu. Não, não é meu. Você está usando, por exemplo, quando você usa o Facebook, você está usando o Facebook, não é seu. É diferente de você fazer um site,
que é onde é seu, você paga, é seu domínio. Eu costumo brincar que assim, o site é sua propriedade privada e mídia social é seu aluguel. Então, você vai, por exemplo, até entrando um pouquinho na parte de estratégia digital aí para empresas, aí, né? Se você vai basear toda a sua estratégia num imóvel que não é seu, então você precisa pensar, é bom você usar o que você usa, digamos, de aluguel, que não é seu, para você levar as pessoas para o seu domínio, né? Então, é importante ter essa diferença. A mídia social, ela possibilita esse relacionamento, mas você não está no controle. De repente, você pode acessar lá e o tio Mark Zuckerberg lá, o dono do Facebook, pode mandar um comunicado, a partir de hoje você não tem mais foto de perfil e vai ser um avatar cinza. O que você vai fazer? Nada, não tem o que você fazer. Entendeu? Então, é interessante esse conceito. Já pegando esse gancho, eu quero perguntar a você algo, o que você acha, a sua opinião sobre este assunto, sobre a teoria da conspiração. Por exemplo, muita gente, existem grupos, movimentos na internet, querendo alertar as pessoas de que o Pokémon GO, por exemplo, é mais um elemento da teoria da conspiração para que as empresas tenham acesso a tudo que você tem dentro de casa. Inclusive, em uma das argumentações lá é que o único lugar que a Google ainda não teve acesso é dentro da sua casa, e agora com o Pokémon GO ele tem acesso aberto a tudo que você tem, a áudio, a câmera, porque tem aquelas letrinhas miudinhas e aquele texto enorme que praticamente ninguém lê na hora que você aceita e baixa esse aplicativo. Como é que você vê essa questão da teoria da conspiração e esses temas que são levantados? Existe alguma relação de realidade nisso? Primeira coisa importante pensar o seguinte, o jogo Pokémon GO essencialmente surgiu de uma brincadeira do Google no dia 1º de abril, em comemoração a 20 anos do Pokémon, que ele brincou falando que se a pessoa, com o Waze, aquele aplicativo, que se a pessoa fosse a determinado lugar, iria encontrar Pokémon. Era uma brincadeira do 1º de abril, do dia da mentira, mas foi uma galera lá, foi muita gente lá. Aí eles, oportunidade, e uniram-se a Niantic, que já tinha 2 aplicativos prontos para receber o jogo e lançar, por isso o lançamento tão rápido. Então, é importante separar. O jogo não foi criado por esse objetivo, ele foi criado com uma visão de negócio, uma oportunidade de negócio, ok. A partir de criado, aí abrem-se oportunidades. A gente está falando de tanta oportunidade que tem para medicina, para educação, para tudo. Também tem oportunidades para os sistemas de inteligência, para o serviço de espionagem, para as coisas. A gente sabe, por exemplo, o país dos Estados Unidos é o país que mais tem um poderio de investigação do mundo. É gigantesco. Os centros da CIA, do país, são enormes, são milhares de pessoas empregadas. Por que não eles utilizarem esse jogo para fortalecer os seus dados? Então, de certa forma, tudo que a gente cria como sociedade acaba indo para quem tem o poder. Quem tem o poder financeiro e quem tem o poder de regir as nossas leis. Então, mas se isso tudo é negativo ou se isso tudo é usado para nos perseguir, aí é como você falou, a teoria da conspiração. Mas que é óbvio, imagine se você trabalhasse como coordenador de uma agência de inteligência, poxa, você não iria tentar de alguma forma utilizar todos esses dados? As pessoas estão filmando a casa, filmando a praça, para de alguma forma contribuir com a sua inteligência? É claro que iria. Então, existe a realidade, mas é importante separar as coisas. Poxa, você vai se preocupar totalmente com isso? As pessoas falam do Pokémon GO, mas as pessoas não leram termos de uso do Gmail, do Facebook. Se você ler, você vai ver que é tudo mais do mesmo. As pessoas têm acesso a tudo. Então, o que é importante? É você ter consciência disso, que a sua vida no online pode ser totalmente, digamos, espionada. Isso é a realidade. É assim que a gente construiu a sociedade digital. E também tem, por exemplo, eu defendo que a nossa maior causa como sociedade é defender a internet livre. Porque o que tem hoje? Você tem as empresas de tecnologia criando as mídias e o governo tem uma lei, principalmente nos Estados Unidos, que ele pode acessar esses dados. Ele pode requerer essas empresas os dados pessoais das pessoas a qualquer momento. Mas ele ainda tem que requerer. Então é um aspecto burocrático. Agora, existem mais de 50 projetos de lei nos Estados Unidos todos os anos que tentam acabar com a internet livre, que tentam fazer com que a internet passe por um filtro, que tente fazer com que a internet seja aberta para o sistema de inteligência. Então eu defendo que nós devemos batalhar muito por essa causa de manter a internet livre, manter a internet das pessoas mesmo. Isso é muito importante.
Para o nosso amigo poder entender, o nosso amigo telespectador entender um pouquinho mais sobre isso, só pegar como exemplo, é o que aconteceu e tem acontecido recentemente com o WhatsApp, por exemplo, que a Justiça requereu alguma informação, o WhatsApp se negou a passar essa informação, dizendo que é criptografada. Como é que funciona esse processo de informação? Ou seja, a Justiça queria uma informação, o WhatsApp disse que não tinha como passar essa informação, se negou a passar, então a Justiça foi lá, resolveu então derrubar o aplicativo no país. Como é que você enxerga isso? Como você disse que é uma questão de defesa, uma internet livre, aberta para todo mundo, mas como é que você vê especificamente um caso como esse? Sim. Só para explicar, o que é a criptografia de dados? Basicamente é o seguinte, quando você pega o seu celular, envia uma mensagem para uma outra pessoa, essa mensagem, no caminho entre o seu celular e o outro celular, ela é criptografada, ou seja, ela se transforma em símbolos. Por exemplo, o A vira um asterisco, o B vira um 2 e não sei o que. Ele é criptografado e chega lá do outro lado, ele tem um descriptografia que o outro celular recebe mensagem. Mas esse caminho é todo codificado. Então, é isso que o Facebook implementou no WhatsApp, né? O Mark Zuckerberg, que é o dono do WhatsApp também, implementou no WhatsApp para evitar as demandas judiciais mundiais que eles estavam tendo de juízes querendo dados de criminosos, de traficantes, de tudo, né? Então, para eles reduzirem isso e tirarem essa responsabilidade, eles falaram, não tenho esse dado, isso está criptografado e nem eu mesmo consigo acessar. A gente sabe que, né, de certa forma, deve ter uma forma deles acessarem. Mas eles fazem isso como uma coisa estratégica, porque os custos judiciais do Facebook, do WhatsApp, estavam crescendo demais no mundo. E eles precisavam ter uma forma de conter isso. Então, eles criaram isso para meio que se isentar. Falou, olha, gente, é uma ferramenta livre, entendeu? Eu não tenho acesso a nada, vocês não conseguem pegar nada. Então, a gente vai ver isso continuar acontecendo até as autoridades brasileiras entenderem que eles não vão conseguir fazer isso, que eles não estão liberando para nenhum lugar, né? Exceto os casos que a gente nunca vai ficar sabendo. Muito bem, nosso tema de hoje aqui no TV Câmara Entrevista é Vida em Rede. Estamos recebendo aqui o diretor da Tec Tríade Brasil e jornalista Fabiano Porto. Fabiano, quando a gente fala em tecnologia, né, muita gente se exclui disso, né? Eu me lembro que quando criança, quando adolescente, a tecnologia era uma, e hoje a tecnologia é completamente diferente. E pensando no amanhã, a gente imagina que a tecnologia vai ser muito mais diferente ainda. Então, quando a gente vê a questão do comportamento, por exemplo, muitos idosos estão fora do ambiente, eles se sentem fora desse ambiente da vida em rede, e alguns jovens também já se sentindo um pouquinho mais passados. Não, é muito novo para mim, isso é para os mais novos, e a gente vê cada vez mais crianças e adolescentes tendo mais facilidade com as tecnologias que estão surgindo. Como é que você vê essa relação da tecnologia? E eu pergunto para você, existe validade, por exemplo, você acredita que existe validade para cada pessoa nesse ambiente tecnológico, nessa vida em rede? Eu acho que isso daí é interessante, que a gente vê de todo tipo, né? A gente vê pessoas mais velhas super antenadas, né? Todas usando tecnologia e tal, e a gente vê pessoas mais novas sem essa pegada tecnológica, né? Então, o que no fim das contas influencia? O comportamento da pessoa, a forma como ela foi criada, o acesso. Então, por exemplo, as pessoas mais do interior, né, tendem a não ter tanta capacidade tecnológica quanto as pessoas da capital. Então, envolvem vários fatores que, no fim das contas, vão dar como resultado se a pessoa ela tem mais afinidade de tecnologia ou não. Mas, de certa forma, numa tendência, como a tecnologia cresce em nível exponencial, é compreensível que as gerações não consigam acompanhar esse desenvolvimento. Porque você, veja, no momento que você tem, por exemplo, de 30 a 50 anos, onde você está mais dedicado à sua vida profissional, à sua família, naturalmente você pode não ter tanto tempo para ficar aprendendo a usar as tecnologias como as crianças têm. Então, isso sempre vai ser assim, né? Então, vai depender da forma como você é criado, como você encara. São vários fatores que influenciam, mas, de certa forma, a idade acaba influenciando, sim. A gente vê até algumas campanhas recentes de bancos e outros segmentos, incluindo ali idosos, né? Colocando-os ali como antenados e totalmente tecnológicos. Aí eu pergunto para você o seguinte, nesse contexto, né, da vida em rede, qual é
o lugar de cada pessoa, como que a pessoa deve se portar para ela poder estar realmente em rede, estar antenada, para que não venha se prejudicar por não conhecer, por exemplo, todo o processo e essas novidades que surgem dia após dia. Primeiro assim, não é uma obrigação da pessoa viver em rede digital, né? A pessoa, ela tem um livre-arbítrio, ela pode escolher. De repente, para ela não faz sentido usar essas tecnologias, ou faz, né? Mas caso a pessoa comece a ver que a vida dela começa a ser prejudicada de diversas formas, ou porque ela não consegue acompanhar o comportamento do filho, ou porque o trabalho dela exige, ou porque o estudo dela exige, aí ela tem que começar a ir atrás, correr atrás disso, né? Começar a compreender. Uma boa maneira é utilizar as pessoas próximas a nós, que entendem e também gostam de nós, né? Para explicar aquilo. Então, ao invés de você inicialmente já ir procurar um curso para fazer, você já pensou em pegar seu amigo, pegar seu filho, seu sobrinho e num fim de semana falar, pô, me explica isso daqui como funciona, sabe? Então, isso daí pode começar a estimular você para você realmente saber o que você tem dificuldade, o que é fácil de entender, né? Então, é muito importante a pessoa saber se aquilo é útil para ela e buscar saber daquilo com quem entende, né? E quem está próximo a nós. É importante. De uma forma resumida, Fabiano, existe algum risco, por exemplo? Tem muita gente que está preocupada, né? As pessoas não resistem, né? Alguns amigos até falam, olha, eu não resisti e eu me rendi mesmo ao Pokémon Go e a outros jogos. Eu me rendo à tecnologia, à vida em rede, porque é o meu contexto de vida. Você acha que existe algum perigo de estar participando desse contexto, desses jogos, porque você está ali fornecendo dados seus, como muita gente acredita, inclusive nessa vida em rede? Você acha que existe algum perigo para a pessoa, para a vida de uma forma geral? Como lidar com essa questão? Se a pessoa não for um criminoso, uma pessoa investigada, alguma coisa que ela tem que esconder ou tenha medo de alguma coisa, dificilmente, é praticamente impossível isso representar um perigo real para ela, né? O que está acontecendo? Todos esses dados que estão sendo capturados e enviados, eles vão no que eles chamam de Big Data. O que é o Big Data? É um monte de dados, é o que eles chamam de bando de dados, que quando você coloca eles e fala assim, poxa, separa isso disso, com algoritmos, com comandos, você começa a identificar padrões. Então, isso que eles utilizam para nortear investimentos, eles utilizam para saber do comportamento das pessoas. Então, sem ninguém saber, por exemplo, há um estudo que fala que apenas analisando as suas mídias sociais, apenas analisando o que você publica, você consegue com 78% de chance de descobrir sua orientação política, 88% descobrir a sua sexualidade, né? Se é gay ou heterossexual, aí vai. Então, as pessoas conseguem saber realmente quem você é pelos dados que você compartilha. Agora, você vê que é interessante, alguns líderes tampam, né? Várias pessoas, né? O Mark Zuckerberg, o pessoal do Google e tal, você vê que eles tampam a câmera do notebook, né? Aquela câmera, eles colocam uma fita isolante ou colocam alguma coisa. Por quê? Porque quem trabalha com essa coisa de tecnologia, quem já conheceu alguém que é hacker, alguma coisa, você sabe como é fácil você acionar uma câmera sem a pessoa saber. Então, imagina, para um líder de uma empresa dessa, poxa, o perigo que não é de você começar a ser fotografado, né? Então, existem algumas coisas que você pode fazer para evitar, mas no fim das contas, assim, não vai alterar muito a sua vida. Dificilmente vai prejudicar a vida de alguém isso aí. Muito bem, nós estamos aqui chegando ao final do programa TV Câmara Entrevista de hoje, recebendo aqui o diretor da Tech Tríade Brasil, jornalista Fabiano Porto. Fabiano, então, nas suas considerações finais, dentro desse tema da vida em rede, qual seria o seu conselho para o nosso amigo telespectador que nos acompanha agora, está tão interessado neste assunto, ou até mesmo teme este assunto, tem algum receio? Qual seria a sua consideração final para ele nesse sentido? Legal. Bom, a primeira coisa é que, assim, a sociedade em rede é inevitável nesse mundo que nós estamos construindo. É muito melhor você aceitar, compreender e usar isso a seu favor do que simplesmente você criticar e não conseguir enxergar as oportunidades. Tudo irá mudar a partir do momento que a sociedade começar a interagir melhor com essas tecnologias, desde a forma como o nosso governo
até as nossas relações familiares e de trabalho. Então, enxergar o lado positivo das coisas e não batalhar contra o inevitável é um passo importante para a gente conseguir ser mais saudável, ser mais leve, feliz nas nossas vidas, né? Então, acho que essa é a mensagem que eu gostaria de passar. Agradeço muito ao convite, a oportunidade, acho muito bacana poder falar sobre esses assuntos e espero estar com vocês mais vezes. A gente agradece muito aqui a sua presença. Quem quiser entrar em contato com o Fabiano, vou pedir ele para a nossa técnica para colocar os contatos ali do Fabiano. Está aí o telefone, 3019-1100 é o contato do Fabiano. Tem também o site para você entrar, triadbrasil.com.br. Fabiano está à disposição para quem quiser ter mais informações sobre este assunto, né, Fabiano? Com certeza, estarei aí, só pegar os contatos e entrar em contato comigo. Muito bem, o programa TV Câmara Entrevista vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência. Você pode, claro, entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. Estamos em rede sempre. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí e pode também nos acompanhar no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. O programa TV Câmara Entrevista fica por aqui. Continue ligado aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Até o nosso próximo encontro.